eu vim ver de perto a produção do grande parceiro nosso, que é a Politejo. Essa fábrica funciona 24 horas, 7 dias por semana e tem capacidade de produção para atender o Brasil inteiro. Vou mostrar para vocês aqui imagens aéreas, imagens do estoque, de toda a capacidade que a Politejo tem para poder atender aos clientes e as demandas que tem das obras de infraestrutura aqui no Brasil. E agora, a tubulação que está em produção nesse momento é o diâmetro de 110 e esse diâmetro é o mais aplicado para as redes de água. Pessoal, estou aqui na Politejo, na fábrica da Politejo, que produz tubulação e atende todo o Brasil. E eu quero falar exclusivamente do PAD. É a tubulação que a Engeneves mais aplica devido à facilidade do trabalho em método não destrutivo. Eu estou aqui com o André, meu vendedor oficial, que atende a Engeneves, todos os projetos que a gente aplica, e também com o Bruno, consultor técnico, para explicar os detalhes técnicos das tubulações de PAD. E aqui no fundo, a fábrica da Politejo, na qual você vai ver os detalhes de produção, passo a passo, como que é feito a produção da tubulação para chegar no produto final. André, explica aqui pra gente qual que é a proporção, quais diâmetros disponíveis. Hoje a demanda, 95% dos projetos, ela abrange dos tubos de 63 até o 315, onde é feita uma quantidade, você tem o seu pedido, ela é feita um pouco a mais, para a gente ter uma entrega mais ágil, mais rápida para atender todo o Brasil, rede nacional. Eu vou lançar um loteamento, a chance de eu aplicar o diâmetro do 63 ao 315 é quantos por cento mais ou menos? Geralmente 90 a 95% da produção hoje é nesses diâmetros aí, do 63 ao 315. O Bruno vai explicar pra gente quais são os testes aplicados nas tubulações para serem aprovados, mas a gente vai ver lá no laboratório os detalhes. Hoje a Politejo fabrica na gama de diâmetros do DN20 até o 2000 milímetros. A gente tem um diferencial que a gente fabrica tubulações até 2 metros, sendo que a gente já aplicou em obras. E fora isso, a gente atende as pressões nominais de PN4 até o PN25, que são todas as pressões estabelecidas na norma do tubo. E a tecnologia hoje aplicada, antigamente PE 80 e hoje o tipo de resina hoje aplicada é uma resina mais nobre, mais trabalhada e tem mais potência em relação à resistência, certo? Isso, hoje a gente aplica na 90% da fabricação hoje é com resina PE100, onde o material fica aí mais resistente, você consegue diminuir a espessura da parede para uma mesma pressão nominal. Então você tem um tubo mais leve, com um diâmetro interior maior, porque você vai diminuir a espessura da parede, quando você compara com um tubo de PE80, que era o usual antigamente. Hoje a fabricação toda aí é de acordo com o PE100. Então hoje, com a parede um pouco menor, é possível gastar menos matéria-prima e ter uma resistência tão potente quanto era antes? Sim, hoje a gente tem um material aí para você comparar um tubo PN10 com uma resina PE80, você vai ter uma parede mais espessa, enquanto no PE100 você tem essa diminuição da espessura da parede, melhorando aí inclusive a vazão do tubo, então você tem uma melhora no desempenho técnico do material. De onde vem toda essa tecnologia? É brasileira? É europeia? De onde é? Conta pra gente aí. A Politejo ela é europeia, hoje a gente conta aí com 10 fábricas, a gente tem origem em Portugal, são fábricas em Portugal, Espanha, Moçambique, Angola. No Brasil a gente está localizado aqui no interior de São Paulo, em Leme, mas a Politejo tem sua origem europeia. Então agora vocês vão ver de perto como são aplicados os testes para saber o nível de qualidade de toda a tubulação que é disparada para todo o Brasil. E aqui no laboratório é onde são feitos os testes de qualidade para saber se a tubulação está preparada de acordo com que o padrão
exige, o padrão de mercado, as inspeções exigem. Pois o Bruno vai poder mostrar pra gente quais são as classes de pressão de acordo com o SDR, termo técnico utilizado para suportar as pressões aplicadas na rede. O SDR, conforme o Leonardo está falando, é um número que a gente encontra dividindo o diâmetro do tubo, o diâmetro nominal, que seria o diâmetro externo. Para as tubulações de polietileno, o diâmetro nominal é o diâmetro externo do tubo, pela espessura. Essa divisão a gente vai encontrar um número que é adimensional, ele não tem unidade, e ele define qual a classe de pressão do material. Então, por exemplo, um tubo SDR 17 na resina PS100, ele se relaciona com um tubo de classe de pressão PN10. Se fosse uma resina PA80, esse mesmo SDR seria uma classe de pressão inferior, que seria um PN8. Então essa é uma também das vantagens de a gente estar fabricando um tubo PS100, porque ele consegue aí com o mesmo SDR uma classe de pressão superior que um tubo no PA80. Os ensaios que são aplicados nesse material vão de acordo com a norma vigente. Hoje a gente atende para as tubulações de polietileno liso para redes de água e esgoto, a norma NBR 15561. Para a rede de gás, hoje a gente atende a 14462. Em alguns casos de mineração é utilizada a norma internacional, que é a ISO 4427. Os ensaios são basicamente os mesmos para todas as normas. Hoje a gente define os ensaios de densidade, índice de fluidez, OIT, alongamento, onde o material ele precisa de um alongamento de pelo menos 350%, que seria o ensaio de tração. Nos ensaios de estanqueidade, onde a gente faz pelo menos o tubo tem que sofrer aí uma classe de pressão 1,5 a pressão nominal do tubo, então ele tem que resistir a esse ensaio. Então esses são de alguns ensaios que são aplicados para esse material, para a gente ter a liberação de lote ou para passar por alguma inspeção de alguma companhia de saneamento ou companhia de gás, ou se o cliente necessitar de um relatório de um ensaio terceirizado. Então aqui, a gente está aqui no laboratório para mostrar todos os equipamentos, toda a estrutura que eles têm para analisar tubo a tubo e chegar na aprovação final, chegar no produto final com a qualidade aprovada para poder ser aplicado nas obras e garantir a vida útil do PAD, que, repito, é 3 vezes maior do que a vida útil do PVC. Tá legal? E também aqui a gente não só ensaia a parte da tubulação do produto final acabado, a gente faz os ensaios também de toda a matéria-prima que a gente recebe. Então toda a matéria-prima que a gente compra, além da gente receber esse ensaio da fabricante de matéria-prima, a gente refaz os ensaios aqui para comparar e ter os mesmos resultados, ou pelo menos resultados equivalentes. Tá, conforme vocês já viram, a Politejo fabrica tubulações em PAD para ser aplicado na área de saneamento, como tubos de esgoto e água, que são tubos que podem ser pressurizados, certo? E também as tubulações que podem sofrer pressões de fora para dentro, que são as tubulações corrugadas. E esses tubos fazem a diferença aqui na Politejo, gera bastante economia no caso da drenagem de efluentes, que é aplicado nas rodovias. A gente vai mostrar agora a parte final da fábrica para falar exclusivamente dos tubos corrugados, que é o diferencial da Politejo. E esses tubos, tanto os lisos quanto os corrugados, estarão na paving junto com a nossa participação, e vocês vão poder ver de perto, vão poder pegar essa tubulação na paving, quem tiver na paving, para poder ver e comparar o tipo de material para ser aplicado na sua obra. E a gente se vê na paving, certo? Certo, estaremos lá e contamos com a sua visita no nosso stand lá junto com a Engeneves. Finalizando aqui essa visita, muito obrigado, Bruno, por abrir as portas aqui. Obrigado, André, por trazer a Engeneves aqui dentro da Politejo para mostrar para vocês em detalhes como que é feita a produção, os locais de atendimento, os testes em laboratório e todos os detalhes do estoque, o que tem disponível no estoque, e a gente pôde ver hoje aqui com eles. Então pode contar com a Politejo, porque realmente eu vi de perto e vou assinar embaixo para vocês. A Politejo, inclusive, que está com a gente na Paving Expo. Eu agradeço muito mesmo a parceria que vem acontecendo aqui entre a gente, para poder levar a tubulação de PAD para todas as obras de infraestrutura e poder levar tecnologia, principalmente, para fazer as obras ficarem mais baratas e mais eficientes. Agradeço a todos e espero vocês lá no nosso stand. Obrigado aí pela oportunidade, Léo, Bruno, em abrir as portas aí. Lembrando aí, tecnologia com qualidade. Gente, a gente se vê na Paving. Até lá, a gente vai esperar você lá para tomar um café.